Hoje é terça-feira, 1º de julho e já começa aquele nosso tradicional giro de notícias aqui no canal. E olha, o mês de julho promete ser movimentado para o Botafogo com decisões importantes que vão afetar o restante da temporada. Tem troca de técnico, janela de transferências, chegada e saída de jogadores e até questões que envolvem os bastidores da Eagle Futebol. Então se prepara porque o papo de hoje é quente. Para começar, a principal mudança já aconteceu. Renato Paiva não é mais o técnico do Botafogo. A diretoria resolveu interromper o trabalho que não estava empolgando e agora o clube entra em uma fase delicada sem um comandante à frente. E não para por aí. Logo agora que a janela de transferências está prestes a abrir, o Botafogo também lida com perdas importantes no elenco. A dúvida é: vai haver reposição à altura? Vai contratar agora ou esperar, porque o tempo é curto e o calendário aperta? Julho será um divisor de águas pro Glorioso. Vai precisar ser um mês cirúrgico de decisões rápidas e certeiras. Não é só contratar por contratar. O clube precisa pensar bem em como montar um elenco competitivo, principalmente porque os desafios são muitos. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e toda uma expectativa em torno do projeto liderado por John Textor, que inclusive deve estar mais presente nesse momento de reconstrução. E essa presença do Textor não é à toa. A possível queda do Lyon para a segunda divisão na França pode mexer com toda a estrutura da Eagle Futebol. Um time que fatura em euros despencando de divisão afeta diretamente o caixa e consequentemente a estratégia de investimento nos outros clubes do grupo, incluindo o Botafogo. Isso levanta a pergunta: será que o Textor vai começar a participar mais ativamente do dia a dia no Rio de Janeiro? Será que ele vai colocar o pé mais firme nas decisões esportivas daqui para frente? A demissão do Paiva já mostra um sinal claro disso. Enquanto isso, o elenco do Botafogo retorna ao Brasil depois de quase 3 semanas nos Estados Unidos. Chegam ainda hoje à noite no Rio, folgam até segunda-feira e depois já começam os treinos visando o retorno do Campeonato Brasileiro. E olha que não tem tempo a perder. Logo no dia 12 ou 13 já tem clássico contra o Vasco. Depois disso vem o Vitória no estádio Newton Santos e mais uma sequência pesada com jogos fora e dentro de casa. A agenda está cheia e cada ponto pode fazer muita diferença na tabela. Falando em tabela, esse mês de julho pode ser o empurrão que o Botafogo precisa para voltar ao topo. Os confrontos que vêm por aí são contra adversários que, convenhamos, não estão em grande fase. O Vasco, por exemplo, vive um momento complicado. E o jogo será em Brasília, campo neutro, o que ajuda bastante. Se conseguir vencer esse mais 1 ou 2 jogos, o Glorioso já pode sonhar com um G4 até G3. Tudo depende da contratação de um técnico que realmente consiga dar identidade a esse time. E falando em treinador, não dá mais para errar. O novo comandante precisa ter mais peso que o Paiva, precisa chegar com moral e principalmente com um estilo de jogo que se encaixe no que o torcedor quer ver. O Botafogo precisa de um time ofensivo agressivo com atitude. E isso passa por uma comissão técnica que compreenda o tamanho do projeto e tenha bagagem para conduzir um elenco cheio de expectativa. Agora, sobre o elenco, as mudanças já começaram. Igor Jesus está de saída para o Nottingham Forest e com isso o Botafogo perde seu principal atacante. Mas também já anunciou a chegada do Arthur Cabral, que vem com outras características. É um jogador mais de área, aquele típico camisa 9 forte finalizador que pode até não ter a mesma mobilidade do Igor, mas entrega a presença ofensiva e poder de decisão. Com isso o Botafogo muda um pouco sua maneira de jogar. Vai precisar de tempo para se adaptar, principalmente porque o novo técnico ainda nem chegou. Além dele, chegou também o zagueiro Caio Pantaleão. Só que com a iminente saída do jovem Jair para a Europa, a diretoria já analisa outros nomes para reforçar a defesa. Gustavo Martins Dantas e mais alguns estão no radar. A situação do Bastos também preocupa. Ninguém sabe quanto tempo ele vai ficar fora, então é fundamental ter mais um zagueiro de confiança no elenco para não correr riscos desnecessários no meio da temporada. E não para por aí. Tem outras questões ainda sendo avaliadas. Gregory, por exemplo, pode estar de saída. A equipe do Arthur Jorge Olanespor está de olho no volante e pode fazer uma proposta nos próximos dias. Cuiabano também está sob análise. Ele teve uma performance abaixo do esperado no Mundial, mas é um lateral confiável que pode ser importante em um elenco que precisa de opções. Se ficar, o setor esquerdo estará minimamente coberto com 3 nomes, como foi no ano passado.
Esse mês é decisivo também fora de campo. A tal reunião envolvendo o Lyon pode impactar diretamente a Eagle Futebol. Se o rebaixamento do clube francês for confirmado, o estrago será grande. Menos receita, menos investimento, mais pressão em cima do John Textor. E ele sabe disso. Tanto que já começou a se movimentar, fazendo valer sua voz no momento da demissão do Paiva e, ao que tudo indica, querendo ter mais controle sobre o projeto no Botafogo. Ele deve vir ao Rio de Janeiro ainda este mês. Talvez já esteja presente no jogo contra o Vitória. Vai querer acompanhar tudo de perto, ainda mais num mês que pode definir o rumo da temporada. Se julho for bem aproveitado, o Botafogo pode engrenar de vez. 3 vitórias nesse mês já colocam o clube lá em cima na tabela do Brasileiro. E ainda tem estreia na Copa do Brasil contra o Bragantino no dia 29 no Newton Santos. Um bom resultado nesse jogo de ida pode abrir caminho para uma classificação importante e, quem sabe, embalar rumo a um título. O novo técnico precisa chegar logo e aproveitar essa semaninha livre antes do jogo contra o Vasco. Vai ser pouco tempo, mas o suficiente para ajustar o básico e tentar começar com o pé direito. Enquanto isso, o torcedor precisa manter a fé. O elenco vai mudar, o estilo de jogo vai mudar, mas o objetivo continua o mesmo: ganhar título. A demissão do Paiva foi clara nesse sentido. O clube não quer só participar, quer conquistar. Temos 3 chances de levantar taça nesta temporada e, sinceramente, pelo menos uma precisa vir. Já passou da hora. Então, meus amigos, é exatamente nesse clima de expectativa e de pressão que o Botafogo entra em julho. E não tem como ser diferente. A temporada chegou naquele ponto em que os erros precisam parar, as dúvidas precisam virar decisões e os planos, enfim, têm que sair do papel. O Glorioso já viu o bonde passar em outras competições, mas agora restam 3 chances de conquistar algo grande, algo que fique marcado. E a realidade é que esse é o mínimo que o torcedor merece depois de tanta entrega, tanta cobrança e tanta frustração com os tropeços anteriores. Se o clube quer mesmo alcançar esse novo patamar que tanto se fala desde a chegada do investidor, precisa fazer mais do que prometer. Precisa entregar. E entregar começa com um nome, um novo técnico. Essa é a peça-chave de tudo. A escolha do treinador vai definir a forma como o Botafogo joga, como se comporta em campo e até mesmo como o elenco vai ser montado a partir de agora. Não pode ser um nome qualquer. Precisa ser alguém que chegue com ideia clara, com comando e que faça o time jogar bola. E jogar bonito pra frente, com intensidade e com fome de vencer. Não dá mais para esperar 1 mês, 2 meses para ver se encaixa. O encaixe tem que acontecer já. O time precisa estar pronto, ou pelo menos encaminhado, quando encarar o Vasco, Vitória ou Corinthians, e principalmente quando entrar em campo pela Copa do Brasil. Porque essa competição pode ser um divisor de águas. Um bom desempenho ali reacende o moral, motiva a torcida e pode dar aquela injeção de confiança que falta desde a virada de chave no início do ano. Agora, se o time continuar patinando, aí a coisa complica de vez. E outro elenco precisa responder. A chegada de reforços como Arthur Cabral e Caio Pantaleão é um sinal de que a diretoria está se mexendo. Mas só trazer jogador não resolve. É preciso saber usar, saber encaixar no sistema tático, extrair o melhor de cada peça. O Arthur, por exemplo, é um atacante que pede um time que jogue em função dele. Ele é o típico centroavante que precisa de bola chegando na área, precisa de cruzamentos de aproximação. Se for jogar isolado, não vai render. Então o técnico tem que pensar nisso desde o primeiro treino. E a defesa também precisa de atenção urgente. A possível saída do Jair abre um buraco que precisa ser preenchido com qualidade. A zaga do Botafogo tem bons nomes, mas precisa de profundidade. Um elenco que sonha com títulos não pode depender de apenas 2 ou 3 zagueiros confiáveis. O Bastos está fora e ninguém sabe quando volta. Isso já liga o alerta. Se a diretoria não agir agora, pode acabar improvisando no momento mais importante da temporada. E aí, meus amigos, já viu. Fora isso, as situações de jogadores como o Gregory Cuiabano precisam de definição. Ficar com o atleta que está com a cabeça em outro lugar não ajuda. Se for para sair, que saia logo e que venha outro para assumir a posição com vontade. Cuiabano, por exemplo, pode até não ter brilhado no Mundial, mas mostrou ser útil. É aquele jogador que, em um elenco bem ajustado, pode cumprir função tática, dar segurança.
O problema é quando vira dúvida. E o elenco do Botafogo hoje tem muitas dessas dúvidas. A expectativa é que o Testor resolva aparecer mais. Ele já mostrou que quando quer tem força para decidir. A demissão do Paiva foi a prova disso. Agora precisa manter esse ritmo. Precisa mostrar que está acompanhando de perto, que se importa com o desempenho dentro de campo e que está disposto a investir para corrigir o que não está funcionando. A presença dele nos jogos, nos treinos, nas reuniões, tudo isso faz diferença. O elenco sente, o torcedor percebe. E acima de tudo, os resultados começam a aparecer quando o comando é firme e coerente. E vamos falar a verdade, o projeto da Eagle está em jogo. Se o Lyon realmente cair, será um golpe duro em toda a estrutura. Menos dinheiro, menos força política, mais pressão em cima dos resultados. E como o Botafogo é o principal ativo do grupo na América do Sul, o reflexo pode vir direto para cá. Então, mais do que nunca, o clube precisa mostrar que pode se sustentar sozinho, que pode dar retorno esportivo mesmo em meio ao caos lá fora. É o momento de provar valor. E não só com discurso, mas com bola na rede. O torcedor, por mais que esteja desconfiado, quer acreditar. A festa que se faz no Newton Santos quando o time está bem é diferente. É um ambiente que contagia. Mas para isso o time precisa responder. Precisa fazer valer o peso da camisa. Não adianta dizer que tem projeto, que tem investimento, se dentro de campo o desempenho continua tímido. Julho é a hora da virada. Ou o Botafogo vira um candidato real a título, ou vira só mais um que vai lutar por vaga em Sul-Americana. E isso sinceramente é pouco para quem sonhou tão alto. O confronto contra o Bragantino pela Copa do Brasil pode ser simbólico. É aquele tipo de jogo que exige concentração total, que exige estratégia, que exige intensidade. E que, se for vencido, pode mudar tudo. Uma classificação ali embala, empurra o time para cima no Brasileiro e ainda tira um rival direto do caminho. É esse tipo de momento que separa os campeões dos figurantes. O Botafogo precisa decidir de que lado quer estar. E mais, não se trata apenas de jogar bem. Se trata de ter postura. De entrar em campo sabendo que está em jogo, sabendo que cada ponto importa. Chega de deixar escapar vitória no fim. Chega de jogar bem só 30 minutos. Futebol é 90 minutos de intensidade. E isso só vem com comando, com treino, com foco. Por isso a pressa em contratar um técnico que entenda a urgência do momento. Não dá para errar de novo. O próximo treinador tem que ser o certo. Porque dessa vez não vai ter mais margem para erro. Julho pode ser o mês em que tudo muda. Ou pode ser o mês em que tudo se perde de vez. O torcedor sabe disso, o elenco sente isso, a diretoria precisa agir com esse senso de urgência. E mais do que nunca é hora de união. De parar com as vaidades internas, com as desculpas e focar em resultados. O que vai contar no fim do ano é taça. É isso que vai ficar para a história. E é por isso que o Botafogo precisa fazer valer cada minuto desse mês. Não dá para desperdiçar. É foco total, decisão certa e futebol de verdade. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e deixado torcedores do Botafogo em polvorosa. Segundo fontes próximas ao clube, um fundo árabe teria feito uma proposta oficial para adquirir parte do Botafogo SAF, trazendo uma possibilidade de mudança radical na gestão e nos rumos do alvinegro. A notícia surge em um momento delicado para o clube, que busca estabilidade financeira e competitiva após anos de oscilações. A proposta do fundo árabe chega em meio a negociações avançadas, e há quem diga que o atual dono, John Testor, estaria disposto a vender sua participação no clube. Fontes indicam que o empresário americano, conhecido por sua experiência em investimentos no futebol, vê com bons olhos a entrada de um parceiro estratégico que possa injetar recursos e ampliar o potencial do Botafogo, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Ainda não há confirmação oficial, mas o mercado já se movimenta e a possibilidade de um novo investidor com capital do Oriente Médio tem gerado expectativa sobre o futuro do clube.
Se concretizada, a venda ao fundo árabe poderia representar um salto financeiro significativo para o Botafogo SAF, trazendo investimentos capazes de reforçar o elenco, melhorar a infraestrutura e ampliar a presença global da marca alvinegra. A entrada de capital estrangeiro não é novidade no futebol brasileiro, mas a chegada de investidores do mundo árabe em um clube do tamanho do Botafogo mexeria diretamente com a estrutura e o cenário do futebol carioca. Além disso, com o modelo SAF, a gestão profissionalizada facilita a negociação de participações societárias e abre caminho para parcerias estratégicas com investidores internacionais. Entre os torcedores, o burburinho é intenso. De um lado, há quem veja com otimismo a possível injeção de dinheiro e a chance de elevar o Botafogo a outro patamar competitivo. Do outro, existe preocupação quanto à perda de controle local e à identidade do clube, sempre tão ligada às raízes cariocas e à paixão da torcida. A diretoria, por sua vez, mantém silêncio e evita se posicionar oficialmente até que as negociações estejam mais avançadas, mas circula nos corredores que o interesse do fundo árabe é sério e que John Testor estaria avaliando a melhor proposta para o clube. O cenário ainda é incerto, mas o simples rumor de que um fundo árabe estaria disposto a entrar no Botafogo já é suficiente para gerar especulações sobre mudanças profundas na composição societária e nos planos do clube para as próximas temporadas. A possível venda da participação de Testor pode ser o início de um novo capítulo na história do Botafogo SAF, com reflexos dentro e fora de campo. Resta aos torcedores aguardar as próximas semanas para ver se essa história se confirma e o Botafogo realmente recebe um investidor do Oriente Médio, mudando o destino do clube para sempre. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!